é uma coisa normal, uma proteção, que o que está acontecendo na investigação do filho do Lula, um policial federal que é trocado no meio da investigação do filho do presidente da República. Senador, sejamos francos. O senhor não está nessa disputa pelo seu currículo. Está porque carrega um sobrenome cujo dono está inelegível. O mercado precisa saber o que está comprando. Se eleito, quem despacha no palácio? O senhor ou seu pai? E sob previsibilidade, que é o que essa plateia precifica. O governo da sua família terminou furando o teto de gastos por PEC em ano eleitoral e o senhor mesmo nunca se descolou publicamente de uma só decisão do seu pai. Cite agora, na frente de todos esses empresários aqui nessa plateia e online conosco, uma divergência concreta de agenda econômica entre o senhor e o presidente Bolsonaro. Se não existir nenhuma, por que o seu nome está na urna? Bom dia, Thales. Bom dia a todos que nos assistem aí. Grande honra me dirigir a todos vocês e também quem está nos acompanhando aqui pelo meio virtual. Bom, é uma entrevista de emprego, concordo, e mais do que isso. Eu sou alguém que estou mais do que preparado para assumir o comando desse país, alguém que tem a consciência e a sabedoria de como lidar com o Congresso Nacional e alguém que compreende como funciona o jogo do poder em Brasília. Ela é completamente diferente da iniciativa privada, mas eu entendo que, como fizemos já no governo do presidente Bolsonaro, muitos dos princípios da iniciativa privada nós vamos trazer para a administração pública. Não tenho nenhuma dúvida que eu vou montar o melhor time de ministros que esse país já viu. Então, Thales, eu sou Flávio Bolsonaro, eu sou advogado, eu sou empresário, estou há 24 anos na vida pública, são 4 mandatos como deputado no Rio de Janeiro, 8 anos como senador da República, sendo 4 deles participando, direto ou indiretamente, das tomadas de decisão durante o governo do presidente Bolsonaro, num período em que nós que estamos vivos foi o mais difícil da nossa história, que foi a pandemia. Então, eu estou com um excepcional time ao meu lado, Thales, e algumas coisas eu faria diferente do presidente Bolsonaro, né? Não apenas no tocante aí a questões pessoais, né? Eu sou um Bolsonaro vacinado, de fato, diferente do presidente Bolsonaro, alguém que garantiu que todos os brasileiros que quisessem tivessem acesso à vacina, alguém que fez o maior programa de distribuição de renda dessa história, que foi o Bolsa Família, com um piso de R$ 600 para que as pessoas não precisassem ir para mercado, saquear mercado ou assaltar a casa do vizinho para terem o que comer, né? Já que nesse momento muitas pessoas, o comércio estava fechado, ninguém podia trabalhar, ninguém podia circular, e certamente a forma de se colocar, a forma de se relacionar com outras, principalmente com a imprensa, eu acho que é uma coisa que o meu filme de vida fala melhor do que em relação ao meu pai, mas eu sou sangue de Bolsonaro, são os princípios e valores que nós aprendemos aqui com ele e que foram ressuscitados nesse país, Thales, que é respeito à família e respeito às cores da nossa bandeira. A bandeira do Brasil estava jogada na lata do lixo quando o presidente Bolsonaro iniciou a sua trajetória muito antes, né, de 2018, e hoje nós brasileiros temos orgulho das cores da nossa bandeira e sabemos que o Brasil tem jeito, o Brasil pode ser governado por um presidente honesto, um presidente comprometido em devolver a esperança ao povo brasileiro, e é assim que eu pretendo me comportar, Thales, com muita responsabilidade e muito consciente da minha capacidade política, porque ninguém faz nada sozinho. Não adianta prometer um monte de coisas mirabolantes aqui e não ter condições de viabilizar isso dentro do Congresso Nacional ou, de alguma forma, fazer com que o Supremo Tribunal Federal ou alguns ministros do Supremo Tribunal Federal voltem a respeitar a Constituição para que possamos ter previsibilidade, segurança jurídica novamente e que a lei volte a valer para todos. Mais do que todas as outras das principais candidaturas, ela tem uma questão por ser resolvida. O senhor, inclusive, já falou sobre isso nessa semana, que é essa tentativa de anistiar os condenados do 8 de janeiro. Entre eles está o seu pai. O senhor falou que pretende fazer isso na transição para que o governo já comece com essa perspectiva. O problema é o STF, né? A anistia não foi aprovada até agora. A dosimetria, que foi aprovada pelo Congresso, depois vetada pelo presidente, depois o Congresso derruba o veto e agora está parada no STF. Quer dizer, a dosimetria, que é uma medida menos gravosa, né, do que a anistia, mesmo ela está parada. Aí eu quero perguntar diretamente para o senhor com uma perspectiva de que o presidente do STF, a partir de setembro de 2027, será o Alexandre de Moraes. Como é que, diante desse quadro, o senhor pode ou vai tentar convencer esse eleitorado aqui de empresários de que o seu governo terá previsibilidade? Bom, Rodolfo Borges, obrigado aí pela pergunta. Como presidente da República, não tenho nenhuma dúvida que isso, né, vai ser muito mais tranquilamente aprovado no Congresso Nacional. Eu falo que possivelmente durante a transição, porque eu sou senador da República, né, eu transito, eu converso, eu sei como lidar dentro do Congresso Nacional. Um presidente recém-eleito tem a força para implementar muitas coisas, né? Eu não vou usar minha força para isso, vou usar para várias outras coisas que eu vou falar ao longo aqui dessa sabatina com todos vocês. Mas vamos lembrar do seguinte, né? Alguém acha que a democracia está plena no nosso país? Alguém concorda
que o que está acontecendo na investigação do filho do Lula, essa interferência que existe por parte de dentro da própria Polícia Federal nas investigações, é uma coisa normal, uma proteção. Um policial federal que é trocado no meio da investigação do filho do presidente da República, uma polícia federal que tenta burlar ali a relatoria escolhida que foi sorteada para o ministro André Mendonça para fazer com que investigações sobre o Lulinha, o filho do presidente da República, vá para as mãos de outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acabei de ver aqui que uma das tentativas da Polícia Federal foi a distribuição de uma das investigações do filho do Lula, que é a corrupção, é tráfico de influência, é o dinheiro do roubo dos aposentados do INSS, ao que tudo indica, foi parar na conta do próprio filho do presidente da República, o irmão do presidente da República, que é vice-presidente de um dos sindicatos que roubou centenas de milhões de reais de aposentados do INSS. Então, isso tudo leva a gente a ficar olhando para a política hoje até como um certo nojo. Hoje, grande parte do brasileiro está descrente da política, mas não tem outro caminho, Rodolfo, para a gente conseguir resgatar o nosso Brasil. E tem que ter alguém, obviamente, que entenda e que tenha ali o conhecimento de como lidar com a política. E dentro do Congresso Nacional, eu vou conseguir aprovar, sim, essa anistia, porque vamos lembrar, não só o presidente Bolsonaro, pessoas foram condenadas, e aí deixa a paixão de lado. Imagine que é um parente seu que está sendo julgado pelos seus inimigos, que foi o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, acusado de organização criminosa armada. Quando não há nenhuma organização, e muito menos armada, não foi encontrada uma arma na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro. Alguém que é condenado por depredação de patrimônio público, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância da Praça dos Três Poderes. Se eu só posso ser acusado de quebrar essa xícara, se eu tacar essa xícara no chão, se eu botar a mão nela fisicamente e quebrar. Ele foi condenado por isso. Alguém acha que isso é normal? Tentativa de golpe de Estado, quando o presidente da República ele desmobilizou caminhoneiros para que não houvesse trancamento de estradas logo após as eleições. Alguém que nomeou o comandante do Exército e da Aeronáutica, escolhidos pelo Lula, ainda durante o seu governo. Alguém que fez uma transição pacífica para o governo seguinte. Alguém que no dia 29 de dezembro de 22 faz uma live dizendo, olha, nós não podemos nos igualar aos métodos da esquerda, nós não podemos depredar patrimônio público, não podemos fechar estradas, o mundo não acaba dia 1º de janeiro. Então, assim, ele foi o processo que iniciou e todo mundo já sabendo qual ia ser o resultado final. Então, foi uma grande farsa que foi armada, não apenas o presidente Bolsonaro, mas para centenas, milhares de outros inocentes que vão ser anistiados no meu governo. A dosimetria, vocês veem que a democracia não é plena, Rodolfo, quando um único ministro, sozinho do Supremo Tribunal Federal, ele não precisou nem dar canetada, ele travou a dosimetria, depois desse processo que você colocou muito bem, a vontade democrática do Congresso Nacional de derrubar, no fim das contas, o veto do presidente Lula e a lei da dosimetria entrar em vigor. E aí as defesas começam a protocolar ao relator do Supremo, Alexandre de Moraes, para pedir a redução, o recálculo de suas penas. Ele fala assim, não, peraí, não vou decidir nada agora não, porque tem uma ação de inconstitucionalidade, que o partido de esquerda entrou aqui no Supremo também. Vamos julgar lá primeiro, para ver se a lei é constitucional ou inconstitucional, depois eu recalculo aqui. Quando foi ele próprio, Alexandre de Moraes, quem redigiu esse texto da dosimetria com o relator escolhido por ele, que a todo momento falava para a gente, né, que não, isso aqui o Alexandre de Moraes não aceita, isso aqui o Alexandre de Moraes aceita. Então, essa esculhambação que virou o país hoje precisa de alguém de pulso firme, sim, e nós vamos ter a maioria no Congresso Nacional, uma maioria ainda mais ampla na Câmara e uma maioria para fazer o presidente do Senado e termos quórum, inclusive, para alterar a Constituição Federal no Senado Federal. Então, eu tenho a convicção que o Congresso Nacional vai estar com a sua composição, eu espero isso nessas eleições, muito mais para um presidente como Flávio Bolsonaro do que para um presidente como o atual, que já não tem maioria, portanto precisa fazer conchavos com outros poderes para poder conseguir governar de alguma forma, usando a ameaça, usando a caneta, usando a censura, o aparelhão da Polícia Federal para perseguir adversários políticos. E é assim que a gente vai começar a resgatar a normalidade no nosso país. Mas eu não sou candidato para isso. Eu sou candidato porque eu sei qual o caminho que o Brasil precisa seguir, eu sei qual o caminho da prosperidade que nós começamos com o presidente Bolsonaro, o modo Guedes e da Dani Marques, que eu acho que ela está até aí presente também, uma pessoa brilhante e que está me ajudando, né, junto com outras dezenas de economistas, a traçar um plano de resgate do Brasil a partir do dia 1. E vamos falar sobre isso aqui ao longo dessa sabatina. Se o senhor vier a ser eleito presidente da República, quais são as 3 primeiras medidas que o senhor adotaria logo na primeira semana de mandato para favorecer o ambiente de negócios? Só 3? Bom, vamos lá. Se quiser citar 5, 10, estamos à vontade. Uma eu já fiz, Wilson, que foi dar o exemplo e apresentar a PEC do fim da reeleição. Eu de verdade acredito que esse instituto, ele vai ser o fim da reeleição, ele é fundamental para que o presidente da República sente naquela cadeira e tenha compromisso com o futuro do Brasil, com as próximas gerações e sem se preocupar com a reeleição. É natural de qualquer ser humano, quando senta, né, quando inicia o seu mandato,
ele se preocupar, né, como é que vai ser para frente. Se ele tentar uma reeleição, ele já começa a se preocupar desde o primeiro dia. Então eu quero assumir esse compromisso público ainda na transição, conseguir aprovar essa PEC do fim da reeleição para que ela já valha para o meu mandato. Eu apresentei apenas para o presidente da República para que o processo legislativo defina qual vai ser ali a redação melhor, né? Se aumenta ou não aumenta o tempo de mandato, se vale para governadores e prefeitos, se faz eleição casada ou não faz. Então já vai ser uma espécie de mini reforma eleitoral. A gente vai ter que apresentar um pacote de medidas logo no começo também para rever o arcabouço fiscal, o calabouço fiscal, né, que foi feito ali para enganar ou para servir de desculpas, né, para que muitas pessoas acreditassem que esse atual governo teria algum compromisso com a responsabilidade fiscal. Vamos fazer diversos cortes de despesas, só para você ter uma ideia, é muito mais algo simbólico do que de impacto orçamentário, mas o presidente Bolsonaro, logo no primeiro mês do seu governo, logo no início, cortou 20 mil cargos em comissão e, coincidentemente, esse atual governo, ele criou 22 mil cargos em comissão. A gente vai fazer, sim, redução de ministérios, que é importante, é também simbólico, mas é fundamental para que possamos ali cobrar metas, cobrar resultados de diversos ministros e escolher aquelas pessoas que são preparadas e, de preferência, que entendam também um pouquinho da vida pública e como é que funciona a política, para que possamos dar dinamismo e velocidade às propostas, né, que nós vamos precisar encaminhar sempre ao Congresso Nacional. Eu vou promover um tesouraço, um corte, uma desregulamentação rápida, desburocratização com redução de carga tributária também. Algumas das medidas que eu posso citar aqui concretas sobre esse tesouraço é a redução do IOF da alíquota de IOF para valores, né, lá de 2022, porque isso encarece o crédito, isso tem, por exemplo, dificultar as pessoas que são inadimplentes a saírem da inadimplência. Eu vou zerar o imposto de exportação de petróleo, que esse atual governo, a mentalidade comunista é um problema, é um perigo para o nosso país, que implementou uma alíquota de 12% de imposto de exportação do nosso petróleo para supostamente proteger o Brasil dessa guerra que está acontecendo ali no Oriente Médio, o fechamento do Estreito de Hormuz, que está dificultando o fluxo, o escoamento da produção de petróleo e abastecimento a todo mundo. A consequência disso é, obviamente, uma redução da produção de petróleo no nosso país, um risco de desabastecimento. Então, eu vou zerar esse imposto e eu vou discutir também essa questão do imposto seletivo, tá? Porque falar em aumentar a carga tributária para cigarro, para bebida, para bet, isso é um senso comum, todo mundo concorda em fazer. Mas com relação a microprocessados, eu não acho que o Estado tem um direito de interferir na vida do cidadão brasileiro dessa forma, de chegar a botar uma alíquota tão proibitiva que impeça o acesso de alguém a comer um cachorro-quente se quiser, ou um pão de forma que é considerado um produto ultraprocessado, porque passa por diversas etapas até chegar na prateleira do consumidor. Então eu vou lutar com todas as minhas forças para que haja redução da carga tributária. E outra coisa que eu já falei aqui, que eu quero fazer logo no início também, é o programa Minha Primeira Empresa, com um pacote especial voltado para os jovens ali, né, que já tem uma legislação que incentiva o primeiro emprego, mas não a criação da sua primeira empresa, com redução de burocracia, com informação e suporte por parte do governo especial do Sistema S, para que os jovens possam sonhar, né, de abrir a sua própria empresa, quem sabe ser um Elon Musk algum dia na sua vida. Foi assim que ele começou, criando a sua própria empresa, tentando transformar em realidade aquilo, né, que muitos diziam que é um sonho que nunca seria realizado. Então temos que dar essa esperança para o jovem, uma carga tributária reduzida, né, de preferência próxima ali de zero, sem burocracia, e mais uma vez, que possa aí esse microempreendedor digital, que é o que eu pretendo oferecer, em especial nesse programa de primeira empresa, o jovem consiga ali caminhar com as próprias pernas, inclusive com oferecimentos de microcrédito. Ações finais dessa sabatina. Bom, quero agradecer ao antagonista e ao G4 aí pela oportunidade de falar com todos vocês. Nós vamos ter as eleições mais importantes para as próximas décadas, para nossas famílias, agora, daqui a 60 e poucos dias, porque se você quer continuar tendo liberdade de, nas redes sociais, criticar um governo, vem com a gente. Se você quer ter continuidade, se você quer continuar criticando, né, nos jornais, nos meios de comunicação, um governo, vem com a gente. Se você quer continuar a ter liberdade para empreender, se você quer ter alguma expectativa de deixar de ser devedor, se você quer ter expectativa de abrir a sua própria empresa, se você é jovem, quer voltar a ter expectativa de conseguir ter um trabalho, se você é idoso e quer voltar a viver num Brasil onde você não será roubado, onde você vai ser respeitado, onde seu poder de compra vai ser devolvido, vem com a gente, porque o que está em jogo nesse país é um projeto de esquerda perigoso, que ameaça a liberdade de expressão, que ameaça a liberdade de imprensa. O próximo presidente da República indicará 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês imaginem
o atual presidente indicando mais 4 Alexandres de Moraes, como é que a gente não vai ter insegurança, como nós vamos continuar com essa insegurança jurídica, continuar com as perseguições, com a imprevisibilidade, com essa podridão que nós estamos vendo, como funciona, né, a alta cúpula do Poder Judiciário no nosso Brasil. Então, é o que eu quero ter a oportunidade de mostrar para vocês é que eu estou completamente preparado. Eu sei como funciona a política em Brasília. Eu quero dar o meu melhor. Estou abrindo mão de um futuro tranquilo, inclusive para minha família. Eu tinha uma reeleição ao Senado muito bem encaminhada no Rio de Janeiro e abri mão disso tudo porque eu acredito na missão. Eu acho que é um projeto de Deus para o nosso país e é com muita fé. E é nesse momento que o Brasil precisa de homens com coragem, homens preparados, homens decentes e homens de fé, homens e mulheres, é que a gente vai conseguir resgatar o nosso Brasil. Porque mais 4 anos de PT no poder, além de ele não merecer, vai ser o fim do nosso país, o fim da liberdade, o isolamento internacional ainda maior do Brasil. Então vamos dar oportunidade para a prosperidade vencer o pavor que há hoje com esse atual governo. Agradeço, candidato, agradeço pela sua participação aqui na sabatina do Grupo Chego Ato e do O Antagonista. Grande abraço. Eu que agradeço. Se este vídeo ajudou você a entender melhor esse tema, deixe seu like e compartilhe com quem também quer conhecer mais sobre as propostas para o Brasil. E nos comentários, diga qual assunto você gostaria de ver analisado nos próximos episódios. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.